Bem, Thaís, boa noite, seja bem-vinda a mais uma atividade síncrona da UC Estatística 1. Inicialmente, quero desejar a você e aos demais discentes matriculados nessa unidade curricular um excelente 2022. Tá? Hoje, eu vou fazer uma breve revisão do conteúdo visto, dos dois conteúdos vistos nas duas últimas atividades síncronas, ok? Bem, eu vou começar fazendo a revisão de variáveis aleatórias contínuas e vou fazer essa revisão discutindo um exercício da lista 4. Eu vou começar compartilhando esse exercício. Tá? Vamos compartilhar aqui. Eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar com a tela inteira. Vamos lá. Lista 4. E esse é o exercício 3 da lista 4. Está conseguindo ver? Dá sim, professor. Então, exercício 3 diz o seguinte: a temperatura T de destilação do petróleo é crucial na determinação da qualidade final do produto. Suponha que T seja considerado uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo 150 a 300, né, graus. Suponha que o custo para produzir um galão de petróleo seja C1 reais. Se o óleo for destilado a uma temperatura inferior a 200 graus, o produto obtido é vendido por C2 reais. Se a temperatura for superior a 200 graus, o produto é vendido a C3 reais. No item A, ele pede para fazer o gráfico da função densidade de probabilidade da variável aleatória T, e no item B, ele pergunta qual o lucro médio por galão. Ok? Bem, vamos lá. Estão vendo a lousa? Está muito pequena, pessoal? Dá para ler. Tá bom. Então, T é a nossa variável aleatória, né? Temperatura de destilação. T segue uma distribuição uniforme no intervalo 150 a 300. Né? Como T segue uma distribuição uniforme, né? A função densidade de probabilidade de T F de T é 1 sobre 300 menos 150, indicador de T no intervalo 150 a 300. Né? Ou seja, F de T é 1 sobre 150, indicador de T no intervalo 150 a 300. Pessoal, quando eu compartilho, eu quero lembrá-los que eu não consigo ver o chat, então, quem tiver alguma dúvida, por favor, pode abrir o microfone e perguntar, ok? Bem, vamos construir o gráfico da densidade da variável aleatória T. Né? Então, a função densidade de probabilidade é constante, né, igual a 1 sobre 150, no intervalo 150 a 300. Ou seja, é essa reta constante aqui, ó, entre 150 e 300. Tá bom? Agora, vamos responder o item B. O custo para a produção de um galão é R$ 100. Né? O preço de venda do galão é R$ 2,00 se T for menor do que 200 e R$ 3,00 se T for maior do que 200. E agora eu vou definir a variável aleatória lucro por galão. Tá? Então, essa variável aleatória lucro por galão, ela assume dois valores apenas, C2 menos C1, C3 menos C1. Tá? E quando é que ela assume o valor C2 menos C1? Quando a temperatura de produção for menor do que 200 graus. Ou seja, essa probabilidade corresponde a essa área azul aqui, ó, desse retângulo que tem base entre 150 e 200. E a altura 1 sobre 150. Então, vai ficar 150, que é a base, vezes a altura, que é 1 sobre 150, 1/3. Logo, a área seguinte é 2/3, né? Tá? Então, a probabilidade de L assumir o valor lucro C3 menos C1 é a probabilidade da temperatura de destilação ser maior do que 200, que é 2/3. Com base, já que nós obtivemos essas probabilidades, nós podemos obter a distribuição de probabilidade da variável aleatória L. Que nada mais é do que o valor que ela possui, né, que ela pode assumir, com a sua respectiva probabilidade.
Mas a resposta é o lucro médio esperado, né, por galão, ou seja, a esperança de L. E L, como é uma variável aleatória discreta, a esperança de L é o somatório para ir variando de 1 até 2, de LI vezes a probabilidade de L ser igual a LI. LI, quando I for 1, L1 é C2 menos C1. Quando I for 2, L índice 2 é C3 menos C1. Tá? Então, isso aqui vai ficar C2 menos C1 vezes 1/3, mais C3 menos C1 vezes 2/3. Então, é C3 é C2 sobre 3 mais 2C3 sobre 3 menos C1. Certo? Que corresponde à resposta da nossa lista. Tá legal? Bem, esse era o exercício de revisão do exercício da lista 4. Caso vocês tenham algum outro exercício da lista 4 que tenham dúvidas, por favor, pode perguntar. Legal? Bem, agora eu vou fazer uma breve revisão, né, do conteúdo que nós vimos na penúltima, nas duas últimas aulas, que já está no contexto de inferência estatística. Né? Então, eu tenho aqui uma população, tá? Eu tenho aqui a população, está relacionado a alguma característica de interesse, por exemplo, a proporção de eleitores de um determinado candidato, né? a renda média de uma determinada população, tá certo? E aqui eu estou considerando que a população foi bem definida, tá certo? E para nós, por exemplo, essa população, né, ela é regida tem uma distribuição de probabilidade, tá? Indexada por parâmetros de interesse, tá certo? Que é simbolizado por esse parâmetro, por essa letra grega θ aqui. Bem, dificilmente nós vamos conseguir fazer um estudo censitário, né? Por exemplo, eu não consigo nem conseguir fazer um estudo censitário para ver com precisão qual a proporção de eleitores de um determinado candidato ao governo do estado de São Paulo. Tá? A população é muito grande, certo? Então, o que nós fazemos é retirar uma amostra aleatória dessa população. Então, aqui é muito importante que a definição da população esteja bem definida. Tá? Qual é a minha população de interesse? Para que eu possa especificar o elemento dessa população. Tá? Pode ser uma residência, uma empresa, um indivíduo, um eleitor, certo? E aqui eu vou considerar a amostragem aleatória simples com reposição, porque é o modelo matemático mais simples nesse contexto. E como eu já falei para vocês, existem diversas técnicas de amostragem. Essa é apenas a mais simples. Ela é a primeira que nós estudamos numa disciplina chamada métodos, técnicas de amostragem. Tá? Então, nós temos a amostra aleatória simples com e sem reposição, a amostra estratificada, tá certo? Amostras por conglomerados, tá? E uma combinação dessas técnicas que a gente chama de amostragem complexa, como aquelas que são utilizadas pela PNAD contínua. Tá legal? Um exemplo de amostragem estratificada, por exemplo, é quando eu analiso coortes de alunos, tá? Por exemplo, aqui eu tenho alunos, eu vou citar só um exemplo, tá? Eu tenho, a cada ano entram, né, via o Enem, alunos para o curso de, por exemplo, ciências contábeis, né? Então, essa coorte, esse grupo de alunos é um exemplo, né, de uma que precisa ser acompanhada. E aí vocês podem me perguntar, eu posso misturar coortes, alunos que entram num determinado ano com aluno que entram anos depois? Não é aconselhável misturar, porque o perfil desses alunos, eles provavelmente serão diferentes, tá certo? Então, se estuda coortes separados. Isso é muito utilizado, por exemplo, em epidemiologia. Tá? Então, mas no caso, o que é uma amostra aleatória simples para nós? Né? É uma sequência de variáveis aleatórias, tá certo? E a cada amostra, na hora que eu vou lá e faço o meu estudo, né, eu determino o meu N, que é o tamanho da minha amostra, então eu vou observar, né, a realização de cada uma dessas N variáveis aleatórias. Quando eu observo essas realizações, nós temos o que nós chamamos de amostra observada. São os valores numéricos. E aí eu mostrei para vocês antes do recesso, né, via simulação, usando R, que se eu tiro diferentes amostras, né, de mesmo tamanho, você vai obter
diferentes valores, ou seja, você vai obter diferentes, né, são diferentes realizações dessas variáveis aleatórias, tá certo? Quando é discreta, essa variável é discreta, por exemplo, é zeros e uns, você pode até um ou outra você ter repetição, por exemplo, de uns, no caso, estou olhando a proporção de leitores de um determinado candidato. Então, mas quando a variável aleatória é contínua, dificilmente você vai ter repetições desses valores observados. Então, nós temos a amostra, que é uma sequência de variáveis aleatórias, e nós temos a amostra observada, que é a sequência de valores observados, ou seja, são as realizações dessas N variáveis aleatórias. Né? E nós aprendemos uma nomenclatura, que é o que nós chamamos de estatística. Né? Estatística é uma função dessa amostra. Por exemplo, x barra. X barra é uma variável aleatória. Por quê? Porque é uma soma de N variáveis aleatórias. Né? 1 sobre N, somatório para ir variando de 1 até N de xi, e cada xi é uma variável aleatória, são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas a x, nesse caso. Tá? É muito fácil justificar porque são independentes, tá, pessoal? Elas são independentes porque quando você faz uma pesquisa, você espera que as pessoas respondam independentemente umas das outras. Tanto que se você está andando na rua, não sei se vocês já tiveram essa experiência, né, antes da pandemia, tinha uma pessoa fazendo pesquisa, né, e você vinha com um grupo de amigos, ela entrevistava apenas uma daquelas, ou você ou um dos teus amigos para fazer a pesquisa, e não todo o grupo. Tá certo? Isso é para evitar, tá certo, que haja dependência na resposta. Né? Lembra que quando formamos grupos, em geral, esses grupos são formados por pessoas que pensam mais ou menos da mesma maneira, né? Alguma concordância nos pensamentos que nós formamos o nosso grupo, né? Tá certo? A mesma coisa quando você analisa, por exemplo, a residência, você pede o chefe ou a chefe da família para representar aquela família, e não nós entrevistamos a família inteira, tá? Porque pode existir uma certa dependência nas respostas, tá legal? Então, é muito fácil da gente pensar, né, intuitivo pensar por que as respostas são independentes. E elas são identicamente distribuídas, a distribuição dessa variável aleatória, né, de interesse, porque, na verdade, eu estou interessado no parâmetro populacional, média populacional, proporção populacional de eleitores de um determinado candidato, e eu quero estimar essa proporção. Né? Olha que eu já usei o termo estimar, né? O estimador, né? É uma estatística que é usada para predizer o valor de um parâmetro populacional de interesse. Né? Então, eu vou usar a proporção amostral, né, de eleitores favoráveis a um determinado candidato para estimar a proporção populacional de eleitores desse candidato. Né? E eu espero, né, que essa proporção, essa amostra seja representativa da população, ou seja, descreva bem, né, a proporção de eleitores desse candidato. Isso por quê? Porque senão eu posso enviesar a minha pesquisa. Né? E aí eu posso dizer que tem muita gente querendo votar nesse candidato, quando na verdade não é. Né? Isso já acontece como estratégia de marqueteiro. Né? Vocês vão ouvir agora bastante esse ano, principalmente depois do primeiro turno da eleição, vamos virar, agora é a hora da virada e tal, né? Já estamos virando, né? Como uma intenção, né, de alavancar a campanha de determinado candidato. Tá bom? Então, é só para ilustrar, porque esse ano é um ano eleitoral. Né? Então, o que é um estimador? É uma estatística, né? Ou seja, uma função da amostra, né? Uma variável aleatória. Né? Ou seja, se eu uso a média amostral como um estimador da média populacional MI, né? Esse estimador é uma variável aleatória, né? Tá certo? É uma variável aleatória. Isso quer dizer o seguinte, que diferentes amostras observadas, eu vou ter diferentes realizações de x barra, certo? Tá? Então, isso caracteriza essa variável aleatória, e eu espero que esse meu estimador ele tenha boas propriedades. Tá? Então, eu quero que ele seja não enviesado, ou seja,
a esperança do meu estimador, né, eu vou usar Mi-Chapéu, né, como um estimador de Mi, que é a média populacional, né, tá? Eu quero que esse estimador tenha boas propriedades, ou seja, ele não enviesado, ou seja, a esperança matemática dele seja igual ao parâmetro populacional, a variância, nesse caso da média, é sigma 2 sobre n. Eu quero que ele seja consistente, ou seja, no limite, quando eu aumento o tamanho da amostra, a esperança vai para mim, é o que acontece, e a variância desse estimador vai para zero, que é também o que acontece quando n vai para infinito. Né? E o que é uma estimativa, né, pessoal, desse parâmetro populacional? Né? Estimativa é um valor numérico. Eu observo a minha amostra, é a estatística aplicada na amostra observada. Olha a minha amostra observada aqui, ó. X1, x índice 1 minúsculo, x minúsculo índice 1, até x minúsculo índice n, a nossa amostra observada. São valores numéricos. Tá? Se for renda, por exemplo, é a renda de indivíduos, tá? Então, aqui eu vou ter a renda média observada na amostra. Se for a proporção de eleitores de um determinado candidato, cada valor desse aqui é 0,1. E aqui a média vai ser a proporção de eleitores de um determinado candidato, né, baseado nessa amostra. Tamanho N, e essa amostra sendo representativa da população de eleitores. Tá bom? Então, essas nomenclaturas são extremamente importantes, tá? Então, eu tenho uma estatística, um estimador, eu tenho uma estimativa, né? Eu tenho as propriedades desses estimadores, né? E, além disso, isso é tão importante, pessoal, e que quando vocês estudarem, por exemplo, a econometria 1, análise de dados 1, econometria 2, análise de dados 2, todos aqueles estimadores, eles têm essas propriedades, tá certo? Então, a esperança do meu vetor beta, chapéu é o vetor beta, a variância dele é 1 sobre sigma 2, x transposto x a menos 1, tá certo? Isso vai ser muito importante, tá legal? Ou seja, quando n vai para o infinito, essa matriz de variância vai para uma matriz de constantes, tá? Então, isso é muito importante, tá legal? E como... e nós vimos também, né, que nós temos o teorema limite central. O que diz o teorema limite central? Né? Que se eu tenho uma sequência de variáveis aleatórias, né, se a variável na minha população tem média finita e variância finita, e eu tenho uma sequência, uma amostra aleatória simples dessa população, ou seja, uma sequência de variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas a x, o teorema limite central diz o seguinte, que x barra segue uma distribuição aproximadamente normal, com média mi e variância sigma 2 sobre n. Olha que interessante. E P-chapéu, né, a proporção amostral, né, de indivíduos na população com a característica de interesse, também vai ter uma distribuição aproximadamente normal, tá? Com média P e variância P menos P sobre N. Tá? Isso aqui são as distribuições amostrais que nós estudamos, mas existem outras. Por exemplo, a distribuição amostral da variância amostral, a distribuição Q quadrado, com N menos 1 grau de liberdade. Então, existe, vocês vão poder, a oportunidade de estudar no curso de probabilidade, pelo menos os alunos de ciências atuariais, essas propriedades do S2, por exemplo, da nossa estatística S2, que é 1 sobre N menos 1, somatório de xi menos x barra ao quadrado, tá certo? Então, esse teorema limite central, para o nosso caso, é o teorema limite central de Quintini, que ele é muito simples, né, que eu estou dizendo que essas sequências, essas variáveis aleatórias são independentes, identicamente distribuídas a x, isso quer dizer que todas essas variáveis aleatórias têm média mi, né, e a média amostral tem variância sigma 2 sobre n. Tá? Esse teorema é muito simples, mas para cada situação, por exemplo, para a econometria 1, que vocês vão trabalhar com dados transversais, tá? E é o teorema limite central de Lindeberg-Feller, porque embora eu fixe que a variância é constante, essa média vai depender do valor de covariáveis. Então, a variância é constante, mas a média muda para cada indivíduo. Então, aí muda o teorema limite central. Quando vocês forem estudar análise de dados 2, ou econometria 2, que é séries temporais, aí eu vou precisar de um teorema mais geral do que o de Lindeberg-Feller, porque eu preciso que os meus dados sejam correlacionados agora, eles não são mais independentes. Então, para cada situação, eu tenho um teorema limite central que eu vou utilizar de forma apropriada. Sem esse teorema, eu não vou poder, por exemplo, construir intervalos de confiança para os meus parâmetros, tá legal?
Então, nós vimos o intervalo de confiança para a média populacional, com coeficiente de confiança gama, né? E esse intervalo é x barra menos z gama sigma sobre raiz de n, e x barra mais z gama sigma sobre raiz de n. Esse z gama sigma sobre raiz de n é o nosso erro, tá? O nosso erro amostral. O erro que nós cometemos é estimar, por exemplo, a média populacional pela média amostral. Tá? Também nós aprendemos a construir o intervalo de confiança, né, para a proporção populacional de indivíduos com a característica de interesse, com gama de confiança. Né? Esse intervalo de confiança mais informativo é P-chapéu menos E gama, raiz quadrada de P-chapéu 1 menos P-chapéu sobre N, e P-chapéu mais Z gama, que multiplica a raiz quadrada de P-chapéu menos P-chapéu sobre N. Tá? Esse é o nosso erro. Né? E nós interpretamos da seguinte forma: a estimativa por exemplo, só para ilustrar, da renda média é x barra, né, e da proporção de eleitores de um determinado candidato é P-chapéu, né, e com a margem de erro, né, com uma margem para mais ou para menos, que é a margem de erro de epsilon, né, a média ou a proporção está variando entre P-chapéu mais ou menos Z gama, né, sigma sobre raiz de n, se for média, ou mais ou menos Z gama raiz quadrada de P ou menos P chapéu sobre N, se for proporção. Tá? É isso que vocês vão ouvir nos telejornais e nas pesquisas, principalmente depois da segunda quinzena de janeiro. Né? Embora nós estejamos há 3 anos falando de eleição. Tá legal? Bem, pessoal, eu vou voltar aqui para a nossa lousa, e nós vimos o nosso intervalo de confiança, né, para P, e nós vimos que nós também temos um intervalo de confiança conservador quando eu uso, para o caso da variância, P meio. Tá? Esse intervalo não ele é muito utilizado, porque ele é, em geral, o maior intervalo possível. O que nós queremos é um intervalo de confiança pequeno, né, porque ele se torna preciso. Quanto maior o intervalo de confiança, menos preciso ele se torna e, consequentemente, menos informativo. Né? Nós vimos também como determinar o tamanho da amostra, né? No caso aqui é para P, mas nós vimos também que no caso da proporção da média, né? A nossa determinação do tamanho da amostra, nosso N é Z gama sobre o erro sobre vezes a variância. Né? No caso da proporção, a variância é P ou menos P. Né? Certo? Então, esse vai ser a fórmula de determinação do tamanho da amostra. Para determiná-lo, a gente precisa fixar o erro, o gama, e ter uma ideia da variância. Para ter a ideia da variância, ou nós realizamos uma amostra piloto e calculamos a variância, ou usamos a variância de estudos similares anteriores. A mesma coisa para a proporção. Deixa eu voltar lá para a proporção, que está lá no final. Tá? Que é a variância. Eu vou precisar fixar o erro, né? O erro, fixar o Z gama, o gama, para obter o Z gama, e ter uma ideia do P, da proporção de eleitores, né? De indivíduos com a característica de interesse. Pode ser eleitores ou devedores, enfim. Tá? Bem, esse P, ou nós realizamos um estudo piloto, ou também obtemos valores dessa proporção de estudos similares anteriores. Não é aconselhável usar P meio, tá? Porque P meio, eu já falei para vocês que o P meio, ele é o valor que maximiza essa variância, só para lembrar, isso aqui é a variância da Bernoulli, né? P ou menos P. E essa é uma função quadrática em P com concavidade para baixo. Então, o valor que maximiza essa função é meio, e o valor máximo é 1/4. Então, se você usa P meio, você está maximizando a variância e, consequentemente, você vai obter o maior tamanho de amostra possível. Tá? E, nesse contexto, principalmente, podem acontecer 2 coisas. Tá? Se a sua população for finita, você sabe o tamanho da população, por exemplo, 100, 200, 500, 1.000, 2.000, o tamanho da sua população, você usar P meio, muito provavelmente, dependendo
da combinação do coeficiente de confiança e do erro, você pode até ter um N maior do que o tamanho da sua população, tá certo? Então, é sempre aconselhável você usar um P de estudos, ou fazer uma amostra piloto, ou usar um P de estudo similar. Além disso, se você conhece o tamanho da população, tá certo? Então, nesse caso, é melhor você usar o que nós chamamos de fator de correção para a população finita, tá? Para isso, eu vou usar a ideia da fração amostral, tá certo? Ou seja, se você sabe o tamanho da população, então a fração amostral seria o tamanho da amostra sobre o tamanho da população, tá certo? Tá? Se essa fração amostral for maior do que 5%, eu tenho que usar o fator de correção para a população finita. Tá legal? Então, é muito simples. Por exemplo, numa população de 11 milhões, 5% vai dar 550 mil indivíduos. Se eu for fazer uma pesquisa eleitoral em São Paulo, eu quero pegar 5% da população, eu estou considerando só uma região, uma pequena parte de São Paulo, tá? Que corresponde a 11 milhões, tá certo? Eu vou precisar de 550 mil indivíduos, tá bom? Isso não é viável, tá legal? Então, se você pensar que você vai tirar os institutos de pesquisa, vocês vão ver muito isso, Datafolha, Ibope e outros, tá? Eles, em geral, eles tiram, no máximo, eu vi uma vez só um instituto de pesquisa tirar uma amostra de tamanho 5.000, tá bom? Mas, em geral, o máximo, mais comum é 3.000, 3.500 ou 4.000, tá? 4.000 já é raro, 5.000 mais raro ainda, tá? Mais difícil ainda. Mas, se você pegar 11.000 ou 3.000, desculpa, 3.000 ou 5.000 mesmo, é menos do que 5% numa população de 11 milhões de eleitores, tá bom? Então, aí a população é considerada muito grande, e aí eu posso utilizar todas as técnicas para determinação de tamanho da amostra anteriores, tá? Mas se você conhece o tamanho da população, eu faço o seguinte, eu sempre sugiro utilizar essa fórmula para a construção do intervalo de confiança e também para a determinação usando o fator de correção para a população finita, tá? Porque agora esse aqui é o fator de correção para a população finita, tá? E olha o nosso erro, né? Quem é o nosso erro agora, né? O nosso erro amostral é tudo isso aqui agora, olha só. Isso aqui é o nosso epsilon. E esse cara aqui, que está em vermelho, é o fator de correção para a população finita. Tá, aí vocês podem questionar, mas professor, toda a população é finita? Sim, mas às vezes ela é muito grande, certo? E aí... Mas se você sabe o tamanho da população, eu sempre aconselho usar esse fator de correção. Por quê? Porque uma vez que se esse tamanho da amostra for inferior a 5%, essa razão aqui, a raiz quadrada dessa razão, enão menos eninho sobre enão menos 1, vai estar próximo de 1. E aí você volta para o caso anterior, tá certo? Vai ser aproximadamente 1, você volta para o caso anterior. Tá? E quando você vai determinar o tamanho da amostra, nesse caso, usando essa expressão, né? Aqui eu preciso fixar o gama, o coeficiente de confiança, ter uma ideia da variância, né? E conhecer o tamanho da população. Se você faz isso, o tamanho da sua amostra nunca será maior do que o tamanho da população. Nunca. No máximo, será igual, mas nunca será maior. Certo? Quando a população é finita, ou seja, muito pequena, 500 indivíduos, e você usa a fórmula anterior, né, que é simplesmente Z gama sobre o erro ao quadrado sobre vezes a variância, aí
pode acontecer de você determinar um tamanho de amostra maior do que o tamanho da população, tá bom? Principalmente quando você vai para a proporção e usa P meio. Tá? Para o intervalo de confiança para a proporção, é de forma semelhante. Eu vou precisar, se eu conheço o tamanho da população, é importante usar o fator de correção para a população finita. Né? E aí, como eu já falei para vocês, em alguns casos, quando esse N é muito grande, essa fração é próximo de 1. Então, a gente volta para o caso anterior. Tá? E para o intervalo de confiança conservador, também eu vou apenas multiplicar por esse fator de correção. Bem, a determinação do tamanho da amostra é uma forma um pouquinho mais complicada, mas, novamente, se você usar P meio, aqui mesmo usando P meio, você vai ter um tamanho de amostra próximo do tamanho da população que você tem. Certo? E aí, se você tem um tamanho de amostra próximo da população, a pergunta que vão provavelmente fazer a essa pessoa é por que não fazer logo um estudo de censo, porque é praticamente o tamanho da população. Certo? Então, tenta usar alguma informação sobre a proporção de indivíduos com a característica de interesse, ou um estudo piloto, ou informações de estudos similares anteriores. Tá? Bem, com relação ao tamanho de amostra, né, eu passei para vocês um exercício, né, que era um exercício, aqui é considerando essa expressão, né, aqui eu não estou usando o fator de correção para a população finita, tá? É só para ilustrar mesmo, estou considerando a população aqui é bastante grande, certo? Ou seja, considerando que a fração amostral é menor do que 5% e o desvio padrão é 250, eu vou fixar alguns valores de erro, R$50, R$100, R$150, e alguns valores de coeficiente de confiança. Se eu considerar um coeficiente de confiança de 0,90, o Z-gama é 1,64. Se eu considerar um coeficiente de confiança de 0,95, o Z-gama é 1,96. E se eu considerar um coeficiente de confiança de 0,99, o Z-gama é 2,51. Tá bom? Então, você veja que eu tenho uma tabela aqui, né, o N11, né, que é a combinação desse erro com esse coeficiente de confiança. Eu vou ter aproximadamente, ter que entrevistar 67 domicílios, nesse caso 96, nesse caso 166, tá certo? Então, eu quero que vocês notem o seguinte: fixado o coeficiente de confiança, se eu aumento o erro, eu diminuo o tamanho da amostra. Olha só, 67, 17,7, 96, 24, 11, 166, 42, 19. Mas se eu fixo o erro e aumento o coeficiente de confiança, eu vou aumentar o tamanho da minha amostra. Em todos os casos, eu aumentei o tamanho da amostra, certo? Então, essa tabela é extremamente importante quando você está fazendo um estudo, né, você vai fazer uma pesquisa primária, vai dimensionar a amostra, né, fazer uma tabela como essa, para ter uma ideia de quantos indivíduos, ou domicílios, ou empresas você vai ter que realizar entrevistas, é muito importante, tá? Porque isso pode determinar para você, será que eu tenho tempo suficiente, por exemplo, para entrevistar 96 empresas, ou indivíduos, ou domicílios? Eu tenho um recurso suficiente para fazer essas entrevistas? Talvez sim, talvez não, né? Em alguma situação, eu posso ter tempo, mas não tenho recurso financeiro. Ou talvez você tenha recurso financeiro, mas não tenha tempo para realizar isso. Tá legal? Então, uma tabela dessa pode direcionar para uma pesquisa, né? E você consegue justificar, tá certo, plenamente o porquê que você entrevistou 24 indivíduos, tá bom? Ou empresas, ou domicílios. Bem, pessoal, com isso eu concluo a revisão do conteúdo das duas últimas aulas, dos dois últimos assuntos que nós vimos, que é variáveis aleatórias contínuas e distribuições amostrais em intervalo de confiança, tá certo? E agora eu vou discutir com vocês alguns exercícios, tá bom? Da lista 5, tá legal? Bem, vamos começar, tá? Vamos começar do princípio, né? Vamos começar do exercício 1, tá legal? Então, eu vou fazer o seguinte com vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu vou parar o compartilhamento, eu vou compartilhar de uma outra maneira, tá? Considerando uma janela, tá? Deixa eu ver, vai começar. Bem, todos estão vendo aí a lista 5, tá? Não sei se vocês já começaram a trabalhar nela, nesse recesso.
mas eu vou começar com o exercício 1. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar fazendo, ora um exercício de distribuições amostrais, ora um exercício de intervalo de confiança. Eu espero, na aula de hoje, discutir 4 exercícios com vocês dessa lista, tá bom? 2 de distribuições amostrais e 2 de intervalo de confiança, tá bom? Bem, pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, é o exercício 1, são 3 itens, então eu vou dar uns 10 minutos para vocês. São 19 horas e 37 minutos. Às 19h47 eu volto e começo a discutir o exercício com vocês, tá? Tentem fazer, tá? E discutiremos. Obrigado. Até daqui a pouco, pessoal. Bom trabalho aí, tá?
Oi, pessoal. Então, vamos lá? Né? Esse exercício ele é interessante porque ele vai nos permitir revisar o cálculo de probabilidades usando a distribuição normal, né? Da normal, usando padronização, P, e aí a normal padrão, e, consequentemente, poder calcular as probabilidades usando a tabela. Nos permite utilizar o teorema limite central e calcular probabilidades usando a distribuição amostral de x-bar. E ele também vai nos permitir, utilizando, né, a padronização da distribuição da média amostral para a normal padrão, determinar o tamanho da amostra, tá bom? Bem, eu vou parar o compartilhamento dessa forma e vou compartilhar de outra maneira, usando a tela inteira, que isso permite ficar pulando, né, da lista para a lousa, tá bom? Bem, vocês estão vendo aqui a nossa lousa, né? Então, qual a informação que nós temos? Que a variável aleatória x tem distribuição normal com média 100 e variância 100. Isso quer dizer que o desvio padrão de x é 10. Né? Então, z é x menos a média dividido pelo desvio padrão. Isso vai ter distribuição normal 0,1. E eu quero calcular a probabilidade de x ser maior do que 90 e menor do que 110. Então, eu vou padronizar para obter a normal padrão. Então, é a probabilidade de z ser maior do que 90 menos 100 sobre 10 e menor do que 110 menos 100 sobre 10. Ou seja, é a probabilidade de z ser maior do que menos 1 e menor do que 1. Tá? É sempre bom construir o gráfico da normal padrão, tá? Da densidade da normal padrão, que é esse que está aqui. Então, a área em azul é a área que eu quero calcular. É a área entre menos 1 e 1. A tabela da distribuição normal, ele me dá a área acumulada. Então, a área laranja, né, a região laranja, é a área de menos infinito até 1, e a verde, né, é a área de menos infinito até menos 1. Essa região verde aqui corresponde à probabilidade de z ser menor ou igual a menos 1, e a laranja corresponde à probabilidade de z ser menor ou igual a 1. Né? Então, se eu tirar dessa região laranja essa região verde, eu vou ficar com a área que eu quero. Né? Ou seja, a probabilidade de z ser maior do que menos 1 e menor do que 1 corresponde à probabilidade de z ser menor ou igual a 1, menos a probabilidade de z ser menor ou igual a menos 1. Se você for usar a notação, né, da distribuição acumulada da normal padrão, é o φ maiúsculo aplicado em 1 menos o φ maiúsculo aplicado em menos 1. Φ maiúsculo corresponde à função de distribuição acumulada da normal padrão. Tá legal? Então, a gente pode olhar na tabela, né? Distribuição normal acumulada de menos infinito até 1. 1, a parte inteira, a primeira decimal é 0, a segunda decimal é 0, a 8,843. Tá? E menos 1, aí eu vou para o lado negativo, é 0,1587. Então, é 0,8413 menos 0,1587 é 0,826. Tá bom? Agora, eu vou utilizar o teorema limite central. Né? O N é 16, tamanho da amostra. Pelo TLC, nós sabemos que x bar tem uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2 sobre n. Nesse caso, x bar segue uma distribuição aproximadamente normal. Nesse caso, é exata, porque x tem distribuição normal. Tá? Com média 100 e variância 100 sobre 16, ou seja, 6,25. Isso corresponde que o desvio padrão de x barra é a raiz quadrada de 6,25, que é 2,5. Então, a probabilidade de x barra ser maior do que 90 e menor do que 110 corresponde à probabilidade de z, né, 90 menos 100 dividido por 2,5, né, e ser menor do que 110 menos 100 dividido por 2,5. Ou seja, isso é a probabilidade de z ser maior do que menos 4 e menor ou igual a 4. Tá? Entre menos 4 e 4, tá? É essa área azul aqui, ó. Essa área azul. Tá?
E a área laranja é a área que vai de menos infinito até 4. Se você for olhar essa área toda, no caso da normal padrão, tá? Essa área já é 1. Tá bom? Essa área já é 1. Então, basta olhar no corpo da tabela. Tá? A área acumulada abaixo de 3,99, olha só, já é 1. 4, então, continua sendo 1. Qualquer valor acima de 3, tá? Por exemplo, 3, se você for olhar, 3 já é praticamente 1, tá certo? 3,7 já, 3,62, tá? 0,1,2, 3,62 já é praticamente 1, tá certo? Ou seja, por isso que a gente diz que entre abaixo de 3 já é 1, tá? 0,9987, tá? É muito próximo de 1, tá bom? Mas, olha, essa aproximação aqui já é, esse cálculo já é 1 abaixo de 3,99, abaixo de qualquer valor acima de 3,99 também é 1, inclusive o 4. Tá? Então, essa área aqui, a probabilidade de dizer C menor ou igual a 4 é 1, e a probabilidade de dizer C menor ou igual a menos 4 é 0. Essa probabilidade aqui é 0. A área é 0. Tá legal? Então, a probabilidade de x barra ser maior do que 90 e menor do que 110 é 1. Tá? Bem, agora eu quero determinar o tamanho da amostra, né? Tal que a probabilidade de x barra ser maior do que 90 e menor do que 110 é 0,95. Agora eu estou fornecendo a probabilidade. Né? Na hora que nós vamos padronizar, né, o desvio padrão é sigma sobre raiz de n, o desvio padrão, nesse caso, é 10 sobre raiz de n. Então, é 90 menos 100 dividido por 10 dividido por raiz de n, né? Z maior do que esse valor, e menor do que 110 menos 100 dividido por 10 dividido por raiz de n. Então, aqui vai ficar, se você for olhar, vai ficar Z maior do que menos raiz de n e menor do que raiz de n, e eu quero que essa probabilidade seja 0,95. É muito importante, nesse tipo de problema, fazer o gráfico da normal padrão, tá? O gráfico da densidade é normal padrão. Então, aqui eu tenho Z, φz, que é a densidade, né? A área total abaixo da densidade é 1. Aqui eu tenho menos raiz de n e raiz de n, e a área entre menos raiz de n e raiz de n é 0,95. Então, como a distribuição é simétrica, em torno do zero, em torno da origem, em torno da média, nesse caso, né? Tá? Essa área vermelha, de menos infinito até menos raiz de n, tem que valer 0,025. E de raiz de n até mais infinito, 0,025. Tá? Por quê? Porque a distribuição é simétrica e a área sobre a densidade tem que valer 1. Como a área entre menos raiz de n e raiz de n ela é 0,95, a área vermelha tem que somar 5%, né? 0,05. Como a distribuição é simétrica, essa parte de menos infinito até menos raiz de n tem que valer a metade, 0,025, ou seja, 2,5%, e de raiz de n até mais infinito, 2,5%. Tá, pessoal? Então, bem, feito isso, né, a probabilidade de Z ser menor ou igual a raiz de n, né, é a área de menos infinito até a raiz de n. Então, é 0,025 mais 0,95, ou seja, 0,975. Então, isso, o quantil da normal que me dá essa área acumulada é 1,96. Então, isso implica que raiz de n é igual a 1,96. Isso implica que n vai ser igual a 1,96 ao quadrado, 3,8416, aproximadamente 4. Tá bom? Bem, esse é o exercício 1. Espero que tenha ficado claro para vocês esse exercício. E agora vamos fazer o próximo exercício, que é o exercício 7 da lista 5. Tá? É o exercício 7 da lista 5. Deixa eu parar aqui o compartilhamento dessa forma aqui. E aí eu vou dar mais um tempinho para vocês pensarem nesse exercício.
e aí voltamos a discutir. Então, eu vou usar essa dinâmica, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão, eu estou aberto a ela, tá? Mas eu acho que é importante que eu dê um tempinho para vocês lerem o problema, pensarem um pouco a respeito do problema, depois nós discutimos o exercício, tá legal? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui para ver se tem algum comentário, não tem. Tá, pessoal, esse exercício tem 2 itens, eu vou dar para vocês aí mais uns 10 minutos, tá? Então, às 20h10 eu volto e discutimos o exercício 7, tá bom? Bom trabalho aí, pessoal.
Bem, pessoal, acho que já deu tempo para vocês pensarem um pouco nesse exercício, né? Então, eu vou para a lousa, tá bom? Vou para o compartilhamento. Inteira, compartilhar. Espero que vocês estejam vendo a lousa, tá bom? Bem, a amostra piloto, né, o nosso, que eu vou chamar de NP, tá certo? Foi de tamanho 100. E nessa amostra piloto, ele achou uma proporção de 60%, né, de eleitores desse candidato. Então, eu quero determinar o tamanho da amostra, né, sendo que o gama é de 80%, o coeficiente de confiança, ou seja, a probabilidade de dizer ser maior ou igual a menos Z gama, e menor ou igual a Z gama é esse 0,80, né? Então, a probabilidade de dizer ser menor ou igual a Z gama é gama mais 1 sobre 2, 0,90. Tá legal? Então, é essa região, né? Tá bom? Entre menos Z gama e Z gama é 0,80. Então, a área vermelha só pode ter 0,10 e 0,10. Então, se nós somarmos, vai dar 1, a área sobre o gráfico da densidade normal padrão. E a probabilidade de dizer ser menor ou igual a Z gama, né, é a área sobre o gráfico da normal padrão de menos infinito até Z gama, ou seja, 0,10 mais 0,80. Corresponde a gama mais 1 sobre 2. Né? 0,80 mais 1 sobre 2 é 0,90. Tá bom? A área acumulada, o quantil da normal padrão, que me dá uma área acumulada de 0,90, é 1,28. Para ser igual ao da resposta do livro, tem que ser 1,28152, tá bom? Mas eu vou usar 1,128, tá legal? Então, o nosso N vai ser 1,28 sobre o erro, né? O erro que está sendo utilizado é de 1%, né? Vamos voltar lá na lista 5, né? Com um erro máximo de 1%, olha só, o erro de 1%. Né? Tá? Então, é 1,28 sobre 0,01 ao quadrado, vezes 0,60 vezes 0,40. Ou seja, vai dar 3.932 eleitores. Tá legal? Nosso N. E agora eu quero o intervalo de confiança para P, né? Considerando a amostra obtida no item anterior, ou seja, 3.932, e um coeficiente de confiança de 0,95. Então, lembrando que o nosso intervalo de confiança é P chapéu menos I gama, raiz quadrada de P chapéu menos P chapéu sobre N, e P chapéu mais E gama, raiz quadrada de P chapéu menos P chapéu sobre N. Tá legal? Então, o P chapéu observado é 0,55 nessa amostra, de 3.932. O Z gama, para um gama de 0,95, nós já vimos que é 1,96. Então, vai ficar 1,96, raiz quadrada de 0,55 vezes 0,45 dividido por 3.932. E P chapéu mais 1,96 vezes a raiz quadrada de 0,55 vezes 0,45. 3.932. Pois não? Voltando na A, onde que entrou o erro mesmo, que era do 0,01? Na fórmula. Aqui, ó. Ah, tá. Eu não estava enxergando. Desculpa. O N, o tamanho da nossa amostra, dá para lembrar a todos, né? Ele é Z gama sobre o erro ao quadrado, né? Vezes P, 1 menos P. Então, o erro está aqui no denominador, e o nosso erro aqui é de 1%. Tá legal? Tá bom, obrigada. Bem, resolvendo essa conta aqui, essa conta vai ser 0,0156, tá? Então, a proporção de eleitores desse candidato nessa amostra, considerando uma amostra de 3.932 eleitores, foi de 55%, com uma margem de erro de 1,56% para mais ou para menos.
a proporção de eleitores desse candidato está variando entre 53,4% a 56,6%. Tá? Essa seria a interpretação desse intervalo. Ok? Bem, vamos fazer o próximo exercício, né? Tá? Esse é o exercício de intervalo de confiança. O próximo exercício da nossa lista é um exercício. Esse foi o exercício. A lista 4, eu vou fechar aqui a lista 4. Ninguém comentou nada. Vamos fazer um exercício aqui. O exercício 4, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês de uma outra forma, para vocês poderem ter um tempinho para pensar no exercício 4. O exercício 4, da lista 5, ele diz o seguinte, né? Cada seção usada na construção de um oleoduto tem um comprimento médio de 5 metros e desvio padrão de 20 centímetros. O comprimento total será de 8 quilômetros. Se a firma construtora do oleoduto encomendar, no item A, 1.600 seções, qual é a probabilidade de ela ter de comprar mais do que uma seção adicional? Ou seja, né, de que as 1.060 seções somarem menos do que 7.995 metros. E no item B, qual é a probabilidade do uso exato de 1.599 seções, isto é, a soma das 1.599 seções, está entre 8.000 metros e 8.005 metros. Nesses dois itens, é muito importante vocês estarem atentas ao tamanho da amostra. Muda pouquinho, mas muda, tá certo? Então, eu vou dar mais 10 minutos aí para vocês pensarem. São 20 e 18, tá? 20 e 30, 20 e 35 eu volto para nós discutirmos esse exercício, tá? Bom trabalho aí, pessoal.
Ok, pessoal? Vamos lá, então? Eu vou parar esse compartilhamento e vou compartilhar da outra maneira, tá? Vou ocultar. Vamos para a lousa. Então, X é o comprimento. Espero que vocês estejam. Caso vocês não estejam vendo a lousa, por favor, me avisem, tá? X é o comprimento de cada seção usada na construção do oleoduto. O que nós sabemos é que a esperança de X, ou seja, o comprimento médio, é de 5 metros, e o desvio padrão de X é de 20 centímetros ou 0,2 metros. Tá bom? XI é o comprimento da 10ª seção. E nesse item A, nós vamos ter, a empresa pretende comprar 1.600 seções. Então, o comprimento, o somatório, para ir variando de 1 até 1.600 de XI, é o comprimento total das 1.600 seções, certo? E eu quero calcular a probabilidade do comprimento total ser menor do que 7.995 metros, que é quando a empresa deverá comprar mais de uma seção. Tá legal? Então, eu quero calcular a probabilidade do comprimento total, que é o somatório para ir variando de 1 até 1.600 de XI, ser menor do que 7.995 metros. Então, pelo TLC, nós sabemos que X barra segue uma distribuição normal, com média 5 e variância 0,2 ao quadrado sobre 1.600. E o desvio padrão de X barra, que é a raiz quadrada desse valor aqui, é 0,005, tá? Eu posso colocar um zero aqui para ficar com 4 casas decimais. Muito bem. Dividindo ambos os lados dessa desigualdade por 1.600, tá? Nós temos aqui 1 sobre 1.600 vezes o somatório para ir variando de 1 até 1.600 de x, isso é menor do que 7.995 dividido por 1.600. Aqui nós temos o x barra, né? Nossa média amostral, né? Então eu quero calcular a probabilidade de x barra ser menor do que 4 metros, 9969, tá? Padronizando, né? Para dizer se é menor ou igual a 4,9969 menos 5 dividido por 0,0050. Isso vai ser a probabilidade de Z ser menor ou igual a menos 0,625. Aqui eu vou aproximar para menos, essa probabilidade vai ser aproximadamente a probabilidade de Z ser menor ou igual a menos 0,63, tá? Então aqui basta olhar na tabela. Então vamos olhar na tabela da distribuição normal, menos 0,63, tá? 0, 1, 2, 3. 0,2643. Tá legal? Então, 0,2643. Tá? Então, essa área, exatamente essa área vermelha que vai de menos infinito até menos 0,63 no gráfico da distribuição da densidade da normal padrão. Essa área vermelha é 0,2643. No item B, né, X é o comprimento da 10ª seção, mas o I agora vai de 1 até 1.599. O comprimento total, né, é o somatório para I, variando de 1 até 1.599 de XI. E nós queremos calcular a probabilidade do comprimento total está entre 8.000 e 8.005 metros. Bem, novamente, pelo TLC, né, X barra tem uma distribuição normal, com média μ igual a 5, e variância 0,2 ao quadrado dividido por 1.599. Logo, o desvio padrão de X barra, que é a raiz quadrada de 0,2 ao quadrado dividido por 1.599, é 0,0050, tá? É igual ao valor obtido no item anterior. Eu quero a probabilidade de X bar, do comprimento total, está entre 8.000 e 8.005 metros. Então, dividindo todos os termos dessa desigualdade por 1.599, nós vamos obter aqui X barra, né, a probabilidade de X barra, ser maior ou igual a 5 metros,0031 e menor ou igual a 5 metros,0063. Aqui é muito importante que seja com 4 casas, tá, pessoal? Com 3 casas já vai dar uma certa diferença, mas é muito importante nesse exercício
seja feito com 4 casas. Então, agora eu vou padronizar, né? A probabilidade de Z, essa probabilidade vai ser igual à probabilidade de Z ser maior ou igual a 5,0031 menos 5, dividido por 0,0050, e menor ou igual a 5,0063 menos 5, dividido por 0,0050, tá? Ou seja, a probabilidade de Z ser maior ou igual a 0,62 e menor ou igual a 1,25. No gráfico da distribuição normal padrão, né, a área, essa probabilidade corresponde a essa área azul que está aqui, ó, né? Eu posso calcular a probabilidade de menos infinito até 1,25, que é essa área laranja, né? Menos a probabilidade de Z ser menor ou igual a 0,62, que é a área correspondente à região, à área verde, que vai de menos infinito até 0,62. Então, da área laranja eu tiro a região verde, a área da região verde, né? Eu vou obter a área que eu estou procurando, tá? Então, a probabilidade de Z ser menor ou igual a 1,25 é, olhando no gráfico na tabela da distribuição normal, 1,25 é 0,8944. E 0,62, 0,7324. Tá? Então, é 0,8944 menos 0,7324, 0,16. Tá bom? Então, esse seria a resposta, né, o exercício 4. Vamos ver o outro exercício, que é um exercício que eu considero bastante interessante. Eu vou compartilhar aqui com vocês de uma outra maneira, para vocês poderem pensar junto, né? Nesse caso, é o exercício 5. Tá bom? Esse exercício 5, até agora eu fiz intervalo de confiança para a proporção, né? Esse exercício 5 é o intervalo de confiança para a média. Mas desse exercício 5, os itens que são mais interessantes, que são formas diferentes, né, de exercícios, né, que nós não vimos até agora, é o item B, que agora, em todos os exercícios anteriores que nós fizemos, eu forneci o gama. Nesse exercício, eu forneço o erro e quero o gama, no item B. E no item C, eu quero o N, tá certo? Com um erro que eu estou fornecendo. E com o coeficiente de confiança também fornecido de 95%. Então, é um exercício bastante interessante nesse contexto, tá? É um exercício que vale a pena fazer, principalmente pelo item B, ok? Então, pessoal, quero que vocês pensem nesse exercício. Esse exercício é bastante interessante, as respostas estão aí. Eu vou dar mais 10 minutos para vocês, tá? Então, aí lá pelas 8h45, 8h50, 20h50, entre 20h45 e 20h50 eu volto e discutiremos esse exercício, tá bom? Então, bom trabalho aí e nos vemos em breve.
Bem, pessoal, vamos lá, então. Né? De 50 mil válvulas fabricadas por uma companhia, retire-se uma amostra de 400 válvulas e obtém-se a vida média de 800 horas com desvio padrão de 100 horas. No item A, qual é o intervalo de confiança de 99% para a vida média da população? Esse é o item A. No item B, com que confiança, agora eu quero o gama, é possível afirmar que a vida média é de 800 horas, mais ou menos um erro de 0,98 horas. Que tamanho deve ter a amostra para que seja de 95% a confiança na estimativa de 800, mais ou menos 7,84 horas. 800 horas, um erro para mais ou para menos de 7 horas e 7,84 horas. Tá bom? Então vamos começar esse exercício. Eu vou parar o compartilhamento e vou compartilhar com a tela inteira, que aí eu consigo ir para a lousa e discutir. Né? Então, o nosso N, se você, caso não estejam vendo a lousa, por favor, avisem. Nesse exercício, o N é igual a 400, o sigma é igual a 100, né? E eu quero o gama no item A de 0,99. Bem, então a probabilidade de Z ser menor ou igual a Z gama é gama mais 1 sobre 2, 0,995. Né? Então, a área entre menos Z gama e Z gama é 0,99. Então, as áreas em vermelhas têm que ser obrigatoriamente 0,005 e 0,005. Tá? Bem, o Z gama, né, pode dizer ser menor ou igual a Z gama é 0,99 mais 0,005, ou seja, 0,995, que corresponde a gama mais 1 sobre 2. Nesse caso, o Z gama está entre 257 e 258, tá? Eu vou pegar o 257, ok? Bem, com isso, eu posso construir um intervalo de confiança, né? X barra menos Z gama, sigma sobre raiz de N, X barra mais Z gama, sigma sobre raiz de N. Então, vai ficar 800 horas, menos 2,57, 100 sobre raiz de 400, e 800 horas mais 257 vezes 100 dividido por raiz de 400. Então, nesse caso, com uma margem de erro de 12,85 horas para mais ou para menos, a vida média dessas válvulas está variando em 787 horas, entre 787,15 horas e 812,85 horas, tá bom? Então, você vê que a única dificuldade aqui é na determinação do Z gama, uma vez que ele está determinado corretamente, o intervalo de confiança está determinado, tá? Bem, agora é o exercício mais interessante, né? Porque eu forneço o erro. Né? O erro, a gente sabe que é Z gama, sigma sobre a raiz de N. E o erro é fornecido pelo exercício, 0,98. Bem, eu quero o Z gama, né? Eu quero o gama, na verdade, né? Tá? Bem, com base nessa informação, 0,98 é igual a Z gama vezes 100 dividido por raiz de 400, ou seja, isso implica que Z gama é 0,98 dividido por 5, é 0,196. Esse é o nosso Z gama, tá certo? Para facilitar, eu vou aproximar, eu vou dizer que Z gama é aproximadamente 0,2, tá bom? Bem, nós sabemos no gráfico da densidade da normal padrão, né, que a área entre menos Z gama e Z gama é gama, né? E a área de menos infinito até menos Z gama, é a área em vermelho aqui, corresponde a 1 menos gama sobre 2. E essa outra área em vermelho de Z gama mais infinito também corresponde a 1 menos gama sobre 2. Somarmos, vai dar 1. Né? Mas o Z gama é 0,2. É 0,2. E menos Z gama, que é menos 0,2, a área corresponde a 1 menos gama sobre 2. Então, eu vou calcular a área de menos infinito até menos 0,2. Tá certo? Porque facilita bastante a conta. Então, a probabilidade de Z ser menor ou igual a menos 0,20, né? Tá? Que é a área de menos infinito até o 0,2 aqui, ó. Nós olharmos essa área, ela vai ser igual, né? Vamos olhar na tabela da normal, menos 0,20
0,4207. Opa! Então, essa área corresponde a 0,4207, e isso vai ser igual a 1 menos gama sobre 2. Então, isso implica que gama, né, resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, gama é 1 menos 2 vezes 0,4207. Ou seja, gama é 0,1586. Ou seja, é 15,86% essa área entre menos e gama ou gama. Veja que o coeficiente de confiança aqui é muito baixo, né? Se nós utilizássemos esse coeficiente de confiança para construir, por exemplo, intervalos de confiança, aproximadamente 16 intervalos conteriam a média populacional, tá? Porque o coeficiente de confiança é muito baixo, né? Lembra que a gente usa o gama, no mínimo é 0,80. Se você vai fazer uma escala para coeficiente de confiança, vai dizer 0,80, 0,80, 0,85, 0,90, 0,95 e 0,99. Nunca um gama de aproximadamente 16%, tá? Porque é bastante curioso nesse exercício, né? E é a parte mais interessante dele. Eu quero agora determinar no item C o tamanho da amostra com um coeficiente de confiança de 95%, que é o mais utilizado, né? Considerando um erro de 7,84 horas. Tá? Então, o nosso intervalo de confiança, o nosso tamanho da amostra vai ser N, 1,96, né? Porque com um gama de 0,95, o Z gama é 1,96, tá? Dividido pelo erro, que é 7,84 horas ao quadrado, vezes 100 ao quadrado. O tamanho da amostra, 625 volts. Tá? Então, esse exercício é um exercício bastante interessante, porque ele cobre basicamente toda a parte para intervalo de confiança para média, e o item C ele é bastante interessante porque ele permite determinar, com uma margem de erro, né, eu consigo determinar o gama, tá certo? Com uma margem de erro, a gente consegue determinar o gama se eu conheço o tamanho da amostra e o desvio padrão. Tá legal, pessoal? Então, é isso o que eu tinha para falar para vocês da revisão de hoje. Tá? Os exercícios estão aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não hesitem em escrever para perguntar. Ok? Eu ainda estou corrigindo as listas, tá? Eu acho que semana que vem eu devo enviar para vocês o resultado da correção. Eu vou enviar por e-mail e vou deixar disponível no Moodle, tá? Da lista. Semana que vem eu começo com um assunto, espero terminar o assunto da lista 6, o assunto versa sobre teste de hipótese. É um assunto muito importante, a versão mais simples, vocês aprenderão a realizar testes de hipótese relacionados a parâmetros do modelo, que a gente chama de hipótese linear também, que é bastante útil. Tá? Os meus alunos utilizaram isso numa análise de dados real, que ocorreu, que eu orientei no CEA. Então, vai ser muito importante vocês terem a ideia, né, do que é um teste de hipótese. Eu vou ensinar de duas formas, uma usando, construindo a região crítica, e a outra usando a nível descritivo, que é o que vocês vão utilizar usando o computador, tá bom? Então, pessoal, desejo a vocês aí uma boa semana, tá? Nos vemos na terça-feira da semana que vem, ok? Tchau, tchau, pessoal. Vou aqui parar a gravação, tá? Tchau, professor. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.